Olá, bom dia Jacareí, segunda-feira, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Vamos começar a semana agora com bastante informações aqui de Jacareí. Na edição de hoje você vai saber sobre o benefício de prestação continuada que o governo concede aos idosos. Vai ter ainda informações sobre a diminuição no tempo de emissão de credenciais para pessoas com deficiência. E o Bom Dia tem também prestação de serviços e uma matéria sobre a situação econômica nacional que apresenta, de acordo com a TV Câmara Brasília, um leve crescimento. E para falar desse crescimento da nossa economia, a gente recebe no segundo bloco o Milton Kudamatsu, que é economista. Agora, na primeira parte do programa, está aqui o jornalista de todas as segundas-feiras, o Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. O meu destaque hoje é que quarta-feira finalmente chegou o dia do desligamento do sinal analógico, no Vale do Paraíba. Vai ser nessa quarta-feira, ao meio-dia, o sinal vai ser desligado em 17 cidades do Vale do Paraíba, dentre elas Jacareí, São José e Taubaté. Lembrando que ainda quem quiser receber o kit, quem tem direito para receber o kit do conversor mais a antena, é a família que está cadastrada em programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e outros também. Tem que acessar o site www.sejadigital.com.br ou ligar no telefone 147 para ter mais informações de onde conseguir esse kit. Então, a partir de quarta-feira, meio-dia, o sinal não vai mais funcionar. Quem tem a televisão de tubo ainda sem conversor, não vai mais... Vai ficar sem ver televisão. Vai servir para jogar videogame. Se tanto ainda. Me olhe lá ainda. Se tanto. Pois é, isso vem sendo anunciado há bastante tempo, mas agora chegou, enfim, a data. Quarta-feira, meio-dia, então vai ser desligado esse sinal analógico. Foram feitas várias campanhas de divulgação, de esclarecimentos também, para quem não sabia o que significava esse cancelamento. Mas então, a quarta-feira, dia 29, meio-dia, vai ser desligado finalmente o sinal analógico aqui em 17 cidades do Vale do Paraíba. Tá certo. Bem, vamos falar agora sobre uma prestação de serviços para a população idosa, o cadastro para os idosos que recebem o benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo dado pelo governo a quem não tem uma fonte de renda fixa, está quase acabando esse cadastro, ou a sua renovação podem e devem ser feitos até dia 31 de dezembro. Tamires Vick nos traz mais informações. Os idosos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, precisam se inscrever no Centro de Cadastro Único da cidade, pois quem não se cadastrar até o dia 31 de dezembro deste ano poderá perder o benefício. O BPC faz parte da legislação brasileira e é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência que, para ter direito a esse benefício, precisa comprovar que não possui condições de se sustentar e que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Porque esse benefício ele foi criado para garantir o mínimo de dignidade para as pessoas. E a maior parte dos beneficiários são mulheres. E as mulheres idosas, não é? Já que a exigência é que tenha a partir de 65 anos. Porque hoje o idoso, ele tem uma importância muito grande, ele se tornou arrimo de família. E é um grande número de pessoas que vêm sendo beneficiadas por esse BPC. É em torno de 4 milhões. Dessa forma, a população idosa que já possui o benefício precisa fazer o cadastro na Central de Cadastro Único antes que o ano acabe. A Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social informou que enviou cartas a todos os idosos que já recebem o benefício. Deve divulgar melhor porque tem muitos coitadinhos aí no sítio, muitos aí na cidade mesmo, que não é aposentado, não tem renda de nada, não tem condição de nada. Já é um benefício que ajuda. Na minha opinião, eu acho sim que deveria divulgar melhor para as pessoas poderem tomar mais conhecimento, entendeu? E aí as pessoas tomariam assim saberia mais melhor o que está acontecendo na parte do governo para favorecer o povo. Entendeu? E, por exemplo, para quem não tem uma renda, não conseguiu se aposentar, esse dinheiro, um salário mínimo, pode fazer a diferença? Ah, com certeza, né? Vai ajudar muita gente, né? Vai favorecer muitas pessoas. E tem muitos deles que estão passando dificuldade e não tem dado onde tirar.
Você encontra a documentação completa necessária para o recadastramento do BPC no site portal.inss.gov.br e, em caso de dúvidas, ligue para a Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social da cidade, no número 3954-2562. Aí, um benefício que pouca gente sabe que existe. Está chegando ao deadline da renovação, que é no dia 31 de dezembro. Importante fazer essa divulgação, né? E está falando de um benefício social ligado ao INSS no momento em que estamos a reforma da Previdência. A expectativa do governo federal é votar essa semana, Rodrigo. A expectativa é votar essa semana, mas não tem nada garantido ainda, porque o governo, o presidente Michel internado Temer, também acaba prejudicando as negociações, as discussões com a base, com o chamado Centrão. O presidente provavelmente vai ter alta hoje, mas enquanto eles não tiverem certeza que existe quantidade de votos suficiente para aprovar a reforma da Previdência, tanto na Câmara quanto no Senado, eles não vão colocar na pauta, mas a ideia do governo federal é colocar na pauta ainda essa semana, se conseguir aí amealhar quantos votos forem possíveis para aprovar essa reforma importante, que é a reforma da Previdência, né? Tá joia. Bom, e essa matéria aí do benefício de prestação continuada continua na nossa grade. Você que conhece alguém que pode ser beneficiado, ajude a divulgar, porque o tempo está chegando ao fim. E por falar em tempo que está chegando ao fim, a gente teve uma manhã de tempo bem fechado aqui. O dia começou bem chuvoso, chuva que veio aí durante a madrugada toda. E vamos saber se essa chuva continua entre hoje e amanhã com a previsão da Clima Tempo. Bom, a segunda-feira deve ser um dia bastante abafado, com a massa de ar quente aqui em Jacareí, mas também com pancadas de chuva a qualquer hora do dia por conta da nebulosidade. O sol deve aparecer pouco e apenas no período da tarde. A umidade relativa do ar vai marcar 72% com 76% de possibilidades de chuva, que já começou a cair aqui hoje em Jacareí nas primeiras horas do dia. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 27. Já amanhã, terça-feira, o dia deve fechar de vez, as nuvens aumentam na cidade, não dando espaço para o sol aqui na cidade de Jacareí. A umidade do ar deve chegar a 72%, com 88% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 16 graus de mínima e 22 graus de máxima. 88% de possibilidade de chuva. Vai chover. Vai chover. Não se esqueça do guarda-chuva, então, quando for sair de casa, hoje, amanhã. E também não se descuide do trânsito. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta segunda, os radares estão na Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira, Rua Tiradentes, Rua Padre Eugênio, Avenida Pensilvânia e Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nesta terça-feira, os radares estão na Estrada Municipal Biagino Keff, Avenida Ademar Pereira de Barros, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida São Jorge, Avenida Malek Assad e Avenida Major Acácio Ferreira. Bem, a gente falou aqui já do benefício da prestação continuada, vamos falar ainda sobre alguns indicadores da economia, mas agora é hora de falar das vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, vagas aqui para a cidade de Jacareí. Vamos conferir agora. Pois é, nesta segunda-feira o PAT traz 2 vagas para balconista. Também temos 2 vagas para cozinheiro, 1 vaga para porteiro e 1 vaga para auxiliar de limpeza. O PAT fica lá na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. Funciona lá no Atende Bem, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Pois é, o CAGED está falando que o índice de emprego para Jacareí aumentou. Sobre isso a gente vai conversar no segundo bloco com o economista Milton Kudamatsu, mas o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego está indicando que São José, Taubaté
e Jacareí, principalmente Jacareí, foi quem teve mais alta no emprego. Uma melhora na questão do emprego de carteira assinada e tudo isso que são os indicadores, né? Isso, e no setor de comércio, é o grande destaque aqui de Jacareí. Será que é já um reflexo um pouco desse final de ano? Qual que é a perspectiva do comércio para esse final de ano? Algumas pessoas apontam que vai ter um leve crescimento em relação ao ano passado. Por conta de mais empregos temporários na época de Natal, né? As empresas contratam mais gente para ficar no começo de dezembro até o fim de janeiro, mais ou menos, e algumas com certeza vão ser efetivadas, e é provável então que esses números do CAGED, que já aumentaram aqui em Jacareí, continuem aumentando não só em Jacareí, como também no Vale do Paraíba, né? Assim esperamos, né? Agora, com certeza, com esse Black Friday que teve na quinta, sexta-feira, esse final de semana todo, deve ter dado uma aquecida na economia, porque as grandes lojas aqui de Jacareí e São José estavam uma loucura até durante a madrugada toda, a gente não conseguia entrar, não conseguia sair, e algumas pessoas loucas, que nem eu, enfrentaram esse tipo de loucura. A gente ficou falando mal do consumismo, aqui não adiantou nada, a Cibele foi lá para Black Friday ficar na fila. Mas eu comprei o que valia a pena e que realmente eu precisava. Eu acho que não saí perdendo tanto, mas o problema é que a gente vai lá, entra e vê algumas coisas que você fala, até que isso daqui também vale a pena, né? Não tá tão caro assim, acaba comprando outras coisas além daquilo que a gente realmente precisava. Mas vamos mudar totalmente de assunto aqui, falando de economia, a gente vai voltar sobre esse assunto no segundo bloco, mas você sabia que o tempo para a emissão de credenciais a pessoas com deficiência no Atende Bem de Jacareí passou dos longos 40 dias para cerca de meia hora? A repórter Daniela Santos conversou com o gerente de atendimento ao cidadão do Atende Bem e nos conta mais detalhes. A emissão de credenciais para as pessoas com deficiência ficou mais rápida aqui em Jacareí. O prazo, que antes era em torno de 40 dias, agora mudou para cerca de 30 minutos. E eu estou aqui com o gerente de atendimento do Atende Bem, o Leandro Fogaça. Tudo bem, Leandro? É isso mesmo, né? Isso mesmo, Daniela. A credencial de estacionamento para portadores de deficiência agora ficou mais rápida. A Secretaria de Administração, junto com a Secretaria de Mobilidade, através da Gerência de Atendimento ao Cidadão e da Diretoria de Acessibilidade, nós nos reunimos para tentar compreender esse fluxo, que antes levava aí cerca de 40 dias na média, e agora a gente conseguiu fazer com que esse documento seja expedido na hora do atendimento. É importante lembrar que a documentação é a mesma, o munícipe traz aqui seus documentos pessoais, comprovante de endereço e o laudo médico. O mais importante é a análise criteriosa desse laudo médico que dá esse direito ao cidadão. Esse laudo, ele tem um formulário padrão que é retirado aqui mesmo no Atende Bem. Esse formulário tem que ser levado para o médico preenche ali, lança os detalhes dessa enfermidade que permite que ele retire esse documento, trazendo aqui esse laudo, ele é retido original aqui com a gente e a gente expede na hora essa documentação. Algum telefone para contato, caso o munícipe queira tirar alguma dúvida? Sim. Você pode entrar em contato com o 0816 3010 da Prefeitura, o 3955-9000, e tem também os telefones da Secretaria de Mobilidade e daqui do Atende Bem, 3955-9123. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Reforçando, o Atende Bem fica aberto das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. E ele fica no térreo da Prefeitura, que fica localizada na Praça dos Três Poderes. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tudo bem, muito obrigado pelas informações. A gente já tinha falado disso aqui no Bom Dia Jacareí, dessa agilidade agora para gerar o documento, né? As pessoas com deficiência, né? Que tem necessidade aí da vaga, que tem o direito a utilizar essa vaga. Levavam quase 30 dias para conseguir, 40 dias. Agora rapidinho ali no Atende Bem. Lembrando, o Atende Bem é a porta de entrada do cidadão aos serviços públicos municipais. O cidadão pode chegar ali, ele vai ser direcionado a sua demanda para a área específica. Funciona aqui no prédio da Prefeitura Municipal, na Praça dos Três Poderes. Rodrigo, mais algum destaque nessa segunda-feira chuvosa, nublada na cidade de Jacareí? Tem mais um destaque aí já mais da área política aqui de Jacareí. Na sexta-feira passada, o ex-presidente da Câmara, o Diobel de Lima Fernandes, publicou um vídeo na página dele no Facebook, em que ele oficializava o pedido de desfiliação do PSDB, onde ele estava afiliado fazia mais de 10 anos, e confirmando a sua filiação no Partido Ecológico Nacional, o PEN, que provavelmente vai mudar de nome para abrigar a candidatura do deputado Jair Bolsonaro a presidente o ano que vem, que vai se chamar Patriota. O Diobel foi presidente da Câmara em 2009 e 2010, estava no PSDB já fazia acho que 12 ou 13 anos, antes ele tinha sido do Partido Progressista,
foi eleito vereador 2 vezes aqui, e em 2012 teve a candidatura impugnada por conta de prestação de contas da presidência dele na Câmara. Então, na sexta-feira ele publicou esse vídeo que pegou a diretoria do PSDB de surpresa, porque a diretoria nem sabia dessa ideia dele de pedir desfiliação. Então ele assinou a ficha de desfiliação e vai agora se filiar ao PEN e para provavelmente apoiar o Bolsonaro ano que vem para presidente da República. Já o ano que vem vamos ter praticamente as principais candidaturas nacionais, né? Temos essas siglas partidárias aqui em Jacareí atuando, né? Não só os vereadores, mas os partidos estão aqui na cidade. Acho que alguns partidos, a Rede e talvez o Novo, ainda a gente não conhece bem quais são as figuras aqui na cidade de Jacareí, mas a gente vê que começa a se desenhar já, né, os políticos da cidade procurando essas legendas que terão os candidatos. A princípio ainda não está nada definido, é lógico, a gente está falando de presidenciáveis, mas com certeza então a corrida presidencial vai agitar a cidade de Jacareí também. Assim que mudar o nome do partido para Patriota e o Jair Bolsonaro for oficializado, provavelmente Jacareí vai ter muitos filiados do que já tem hoje, que o PEN, se não me engano, em Jacareí tem mais ou menos 50 filiados só, se tanto. Mas provavelmente vai crescer esse número por causa do apoio ao Bolsonaro para presidente no ano que vem. E a ideia do Diobel é já ficar como o nome certo para a candidatura em 2020, porque a punição dele, que era de 8 anos, vai acabar. Essa punição de 8 anos por conta da prestação de contas. E em 2020 ele quer ser candidato de novo a vereador aqui em Jacareí. Tá certo. Mas isso aí é um pouco os bastidores da política municipal. Aqui o Rodrigo Romero, sempre bem informado, traz pra gente. Vamos fazer um breve intervalo agora. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui. Elton. Obrigado, mais uma vez. Rodrigo, hoje contente, pois o seu time levantou a taça do Campeonato Brasileiro ontem. Vamos para um rápido intervalo, então. Na volta, o economista Milton Kudamatsu vai vir aqui falar com a gente sobre economia e as perspectivas para o Brasil nesse fim de ano e ano que vem. Voltamos já, não saia daí. Se você tem de 15 a 29 anos e sua família está no Cadastro Único do Governo Federal, se liga nessa. Faça já a sua ID Jovem. Meia entrada no cinema? Com a ID Jovem você pode. Meia entrada no teatro? Meia entrada em shows? Meia entrada em eventos esportivos? Com a ID Jovem você pode. Passagens interestaduais de graça? Inscrição gratuita no Enem? Com a ID Jovem você pode. Saiba mais em juventude.gov.br/ID Jovem. Baixe o aplicativo ID Jovem e use o poder que você já tem. ID Jovem é lei. Está no Estatuto da Juventude. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. A Câmara exerce sua função legislativa por meio da apresentação de projetos. E um desses projetos é de emenda à lei orgânica. Mas você sabe o que é a lei orgânica do município? O poder legislativo que faz essa lei. Não, nunca ouvi falar. Não sei exatamente, eu tenho uma certa noção mais ou menos que seja orgânico, essas coisas, mas eu não sei. Sei lá, não sei te explicar. Lei orgânica é a lei maior do município. Ela age como uma constituição municipal e, por meio dela, a cidade se organiza.
Todo município brasileiro tem a sua própria lei orgânica e ela deve estar em consonância com os princípios constitucionais. Além disso, a lei orgânica deve conter dispositivos que possibilitem o crescimento e o desenvolvimento do município. Um projeto de emenda à lei orgânica é a apresentação de uma proposta que visa alterar o conteúdo existente nessa lei, diferente do que ocorre, por exemplo, na apresentação de um projeto de lei ordinária, que na maioria das vezes pode ser de iniciativa de apenas um vereador. O projeto de emenda à lei orgânica precisa contar com a assinatura de pelo menos 1/3 dos vereadores. No caso da Câmara de Jacareí, é preciso que ao menos 5 vereadores assinem um projeto de emenda à lei orgânica para que ele possa tramitar. Já o prefeito pode apresentar sozinho à Câmara um projeto de emenda à lei orgânica. Um projeto de emenda à lei orgânica precisa passar por 2 turnos de votação e só poderá ser aprovado se contar com voto favorável de pelo menos 2/3 dos vereadores da Câmara, o que representa o voto favorável de 9 vereadores. Por fim, um projeto de emenda à lei orgânica não está sujeito à sanção do prefeito. Se aprovado na Câmara, ele se transforma em uma emenda à lei orgânica, que é promulgada pela mesa diretora da Câmara e publicada no Boletim Oficial do município. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e já está aqui com a gente o Milton Kudamatsu, que é telespectador, está sempre comentando aqui o nosso jornal Bom Dia Jacareí, e ele está aqui presente hoje em pessoa para falar sobre economia. Bom dia, Milton, mais uma vez. Bom dia, Cibele, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre economia, um assunto que eu trato quase todos os dias, leio bastante, né? Então, quem sabe eu possa esclarecer alguma coisa para vocês. Milton, a gente estava falando no primeiro bloco que segundo os índices do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, Jacareí subiu muito no patamar de empregabilidade. Primeiro aumentou, São José cresceu, Taubaté cresceu, mas Jacareí foi a cidade que percentualmente mais cresceu em termos de empregabilidade. Isso é um reflexo de uma melhora na nossa economia depois de um tempo aí de vacas magras? Exatamente. O que nós constatamos no ano de 2017 é porque realmente houve um incremento, né, do crescimento da colocação profissional. Jacareí, ela tem se comportado diferente em relação às outras cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Eventualmente, talvez por conta da chegada de grandes empresas comerciais, né, atacadistas, as indústrias também que apoiam as indústrias automobilísticas, enfim, esse tipo de desenvolvimento que acontece na cidade acaba por refletir
na criação de novas vagas para a nossa cidade de Jacareí. Certo. Segundo esse índice, boa parte da empregabilidade é no terceiro setor, na parte de comércio, né? A gente está falando muito das empresas tal, que chegaram, mas o terceiro setor é que está empregando bastante aqui em Jacareí. Exatamente. O terceiro setor é o que tem, na maioria das cidades brasileiras, ofertado mão de obra. As indústrias, por exemplo, cresceu, mas não cresceu tanto. Mas houve um pequeno crescimento, né? A economia brasileira em todos os setores tem dado sinal de recuperação. E o terceiro setor sempre empregou percentualmente o maior número de mão de obra. E Jacareí não foi diferente. Milton, não tem como a gente separar a economia da política, né? A gente está vivendo um momento que tem algumas reformas importantes foram votadas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência está aí na pauta, e a discussão da economia, por mais que os economistas se distanciem, né, tem uma visão mais técnica, ela pauta muito a ação política no país, né? Inclusive, a gente vê que hoje, cada vez mais, essa é a grande questão, né? Até foi uma das justificativas agora no processo do presidente Michel Temer, é que a economia está indo bem, então é preciso acreditar e não na votação que teve lá de um possível processo contra ele. Quer dizer, a economia é a discussão central hoje do país, não é nem a questão ética, é a questão econômica. Você, como economista, como é que você vê essa proximidade entre o discurso político e a economia? Vale a pena, então, qualquer coisa em nome da economia? Olha, Welton, eu entendo que o Brasil precisa realizar reformas importantes, né? Reforma com relação à Previdência, que nós já estamos discutindo, que ainda não foi aprovado, reforma tributária, né? O Brasil precisa incrementar, precisa legislar melhor através de decisões políticas essa questão. Isso tudo, logicamente, vai ajudar com que o país venha a desenvolver um pouco mais do que essa condição, ou seja, uma reforma estrutural no país, é necessário. Então, o pessoal fala, tem uma certa crítica com relação à Previdência, mas ela, mais cedo ou mais tarde, vai ser necessário, né? A reforma tributária também é necessário. A reforma monetária também é necessário. São grandes questões econômicas do país, né? Implementação e a aplicação tecnológica também, a produtividade, precisamos pensar muito na produtividade para que o país possa desenvolver, porque o Brasil ainda desperdiçamos muito do que se produz. Tudo isso deve ser através de iniciativa política, através de leis, e é dessa forma que eu consigo entender um crescimento mais robusto mais para frente. Por isso que, eventualmente, o Brasil não tenha crescido tanto, essa questão de que falta essa definição. Também é verdade que o país passou por um processo político bastante difícil nesse ano de 2016, 2017, e é por isso que talvez o país não cresceu tanto como a gente esperava. Mas quero dizer que crescimento sustentável talvez a gente não consiga ainda no ano de 2018, porque nós não temos incerteza política ainda, nós temos a eleição logo aí na frente. Mas em 2019 nós já podemos vislumbrar algo melhor para o país. Bem. Milton, o Senado Federal divulgou um relatório de acompanhamento fiscal onde ele aponta para um crescimento da economia. Vamos acompanhar como é que foi essa discussão na matéria da Rede Legislativa. O relatório estima uma recuperação lenta de 0,7% na economia neste ano. Em 2018, o crescimento deve ser um pouco melhor, de 2,3%. De fato, nós ainda estamos numa situação ruim. O que precisa, então, observar é isso. O quadro geral ainda é muito ruim, mas não dá para negar que já há uma certa retomada, ainda que incipiente, inicial,
do crescimento econômico. Para a instituição fiscal independente, o governo tem de controlar os gastos. Este ano, o déficit público de 159 bilhões só não vai ser maior por causa das chamadas receitas não recorrentes. As concessões, as privatizações, outras coisas do gênero, significam receita no curto prazo e dão um fôlego para que o governo execute o seu programa de ajuste fiscal. Mas é preciso ter claro que o problema fiscal brasileiro não vai ser resolvido da noite para o dia, nem esse ano, nem no ano que vem. Aí um pouco reforçando o que você está falando, quer dizer, o ambiente geral não é favorável, mas a gente começa a ter alguns indicadores. O que você justifica esses indicadores positivos que começamos a ver aí se desenhando no quadro econômico nacional? Todo o controle ela começa a partir da taxa inflacionária que o país tem. A inflação controlada permite que a taxa de juros básica do país, taxa Selic, possa reduzir cada vez mais. A taxa de juro mais baixo faz com que passe a acontecer um investimento, ou seja, migração do mercado financeiro de renda fixa para ações das empresas. Portanto, vai ter uma capitalização, né, dos recursos das empresas. E isso, como consequência, vai gerar maior número de produção, oferta de produtos e, consequentemente, vai haver também a demanda por mão de obra. Então, portanto, a tendência do Brasil é crescer cada vez mais, continuando nesse patamar de juros que nós estamos vivendo agora, algo em torno, então, portanto, de 7%. Isso é uma taxa boa para a economia brasileira. Isso é o que faz com que a economia venha a crescer cada vez mais, né? Também o Brasil poderia até crescer um pouco mais, mas nós não podemos esquecer que a carga tributária aplicada para a produção nacional, ela é transferida para o governo brasileiro algo em torno de 40% do faturamento, de vendas, em forma de taxas, impostos, né? E tudo isso faz com que a economia fique meio assim freada, entendeu? A economia não caminha solto. Então esse também é um ponto que no futuro o governo brasileiro precisa atacar, né? Então isso vai ajudar por demais o desenvolvimento econômico nacional. Milton, agora eu vou te fazer uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga no assunto. Eu sempre me questiono por que a gente tem tantos impostos, tipo 40%, como você diz, de um produto, 40% daquele valor do produto que eu estou pagando em impostos. Enquanto que nos outros países essas taxas são muito mais baixas, cerca de Estados Unidos, por exemplo, mais ou menos 8%, Japão mais ou menos 8% também. Por que nós pagamos tantos impostos? Porque na nossa visão, na minha visão como pessoa leiga, a impressão que eu tenho é que esse dinheiro está indo muitas vezes para bancar até corrupção e está indo para o bolso de outros e a gente como população não vê o resultado de tanto imposto que a gente paga. Por que nós pagamos impostos tão altos no nosso país? Sibeli, essa explicação da alta carga tributária que o Brasil tem nos seus meios de produção é porque o sistema de arrecadação tributária deste país é pelo sistema de cascata. Então, em todos os processos de fabricação, desde matéria-prima até ao produto acabado, ela está incidindo imposto em cima dela e nós estamos cobrando em cima de impostos também. Então, a somatória desses impostos vai terminar em algo em torno de 40%. Nesses outros países, então, não é esse sistema? Não. Os outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o imposto é recolhido no caixa, na ponta, na venda. Então, nos processos intermediários de produção, não há incidência de impostos. Então, essa é a diferença do Brasil. Então, também é uma situação bastante difícil, porque o governo brasileiro precisa tanto desses recursos, né, oriundos desses impostos. Então, politicamente também é difícil resolver essa questão. Mas um dia o Brasil vai ter que pensar nessa reforma tributária que eu falei, que seria exatamente os grandes problemas nacionais
que vão frear, que vão parar um pouco, né, segurar um pouco o desenvolvimento do país. Ô Milton, mais uma pergunta. O grande mote de quem defende a reforma trabalhista é que a reforma vai gerar mais empregos. Na sua opinião, você acha que a reforma vai gerar... Lógico, tem todos os poréns disso tudo, mas na sua opinião, você acha que a reforma trabalhista vai realmente dar um up no crescimento em termos de empregabilidade no nosso país? Sibeli, eu creio que não, sabe? Eu acho que o que vai acontecer é que vai sair muitos profissionais que estavam fora do trabalho, agora vai, através de contratos, vai começar de forma oficial prestar serviços às indústrias e tudo mais. Isso, logicamente, vai fazer com que o governo venha arrecadar mais. Então, também é essa questão. Agora, aumentar o número de empregos por conta dessa mudança da reforma trabalhista, até não creio. Pode, eventualmente, ter um pequeno incremento, não significativo, né? Então, os profissionais que estavam na informalidade, ele, então, vai passar a participar efetivamente do mercado. Mas também não podemos esquecer que muitos funcionários também vão deixar de trabalhar nesse sistema antigo e vai passar a fazer negociação direta com o seu patrão através de contratos. Certo, então... Muitos perderão o emprego também. Essa também é uma questão real. Portanto, não creio que vai ter um upgrade, né, na questão de colocação profissional, colocação de mão de obra no mercado. E também uma situação importante é que o Brasil ainda convive com algo em torno de 13 milhões de desempregados. Isso representa algo em torno de 12,5% da força de trabalho do país. Isso não é possível, vamos dizer, reverter em pouco tempo. Isso é algo que a gente imagina por um período de 10 anos, no mínimo 10 anos, para a gente chegar num nível razoável, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de desemprego está em torno de 4%, 4,5%. No Japão, 3%. E o Brasil está com 12,5%. Então, para atingir esse número ideal de empregabilidade e tudo, o Brasil vai ter que crescer algo em torno de 5% ao ano ininterruptamente por quase 10 anos. Se a gente pensar na conjuntura global, que a economia está completamente globalizada, você acha muito difícil que isso aconteça? Existe a possibilidade, claro. O Brasil, logicamente, precisa se relacionar um pouco mais economicamente. O Brasil, a verdade do Brasil é que o Brasil é um país fechado economicamente, viu? Ela não é um país aberto, nós não podemos importar as coisas que a gente pensa, né? Nós temos alguns importantes países que são os parceiros de negócio, né? Um pouco os Estados Unidos, muito mais a China, por exemplo. Então, o Brasil ainda é um mercado fechado. Então, para ter um crescimento significativo, o Brasil precisa realizar mais trocas de mercadorias com relação ao mundo inteiro, né? O mercado é global, mas o Brasil ainda se mantém nessa situação de mercado fechado. Esta é uma realidade. Milton, o Brasil ainda ele é importante na questão das commodities, muito exportador de matéria-prima. A inversão um pouco a gente começar a ser também produtor e exportador dos produtos industrializados, a questão da industrialização do Brasil ainda é uma questão que precisa ser trabalhada. A gente vê, por exemplo, a questão do agronegócio. Basicamente, a gente exporta, né, as commodities, mas a gente pouco beneficia aqui essa produção aqui mesmo com uma indústria local, uma indústria que consiga fazer frente ao que existe no mercado internacional. Você acha que isso é uma questão importante também que a gente precisa trabalhar? Welton, com certeza. O Brasil precisa diversificar, né, a sua área de atuação, não ficar só nos commodities, né? Mas também o Brasil, ao longo desses últimos 20 anos, ele esqueceu de investir em infraestrutura. Nós temos gargalos de produção, inclusive nessa área agrícola, que a gente não consegue escoar
adequadamente a nossa produção agrícola. O Brasil, na verdade, tem muitas possibilidades de produção, de abastecer o mundo nessa questão de commodities, alimentos. Mas nós temos gargalo com relação à malha viária, nós temos problema com relação ao transporte via trem, e nós temos problema de gargalo portuário. Portanto, a gente não consegue exportar muito mais. A indústria, com certeza, ela tem um valor agregado, os produtos que a indústria produz, ela tem um valor agregado maior, portanto é bastante interessante para o país. É claro que precisamos desenvolver mais, mas o Brasil ainda é um país que não tem muita tecnologia, nós não detemos a tecnologia, precisamos desenvolver mais, investir mais em pesquisa, né? E aí então trazer novos produtos, novas tecnologias que seja interessante para o mundo. Nós ainda não temos, praticamente nós produzimos aqui aquilo que o mundo produz. Ou seja, a gente não tem um problema para a gente canalizar as nossas forças, a gente tem vários problemas ali que as forças têm que ser divididas, então realmente talvez a gente tem que pensar em desenvolvimento econômico no Brasil num período de longo prazo. Exatamente, Sibeli. O Brasil ainda não consegue mudar a sua situação, o seu patamar econômico rapidamente, né? Porque nós temos esses gargalos, precisamos fazer muitos investimentos ainda em infraestrutura. Nós temos esse problema grave que requer investimento. Obviamente, o governo, através de seu planejamento, precisa trabalhar mais especificamente essa área para poder ofertar cada vez mais os nossos produtos industrializados. Ok, a gente vai mudar um pouco de assunto agora, vamos mudar bastante de assunto, para falar que a partir de agosto, algumas calçadas da cidade devem ser rebaixadas no mesmo nível das ruas. Antes delas serem pintadas, elas têm que ser rebaixadas para que cadeirantes, carrinhos de bebê possam descer tranquilamente ali. Do outro lado, também tem que ser rebaixado para que as pessoas possam subir, e depois disso só elas devem ser pintadas ali e serem consideradas mesmo faixas de pedestres. Saiba mais sobre essa medida no quadro É Lei. É Lei. Lei Complementar número 094, de 24 de agosto de 2017. Acresce parágrafo ao artigo 26 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente às calçadas. Autor do projeto, vereador Valmir do Parque Meia Lua. A lei obriga que nos locais onde forem implantadas faixas de travessia de pedestres, primeiramente deverão ter calçadas rebaixadas ao mesmo nível do leito carroçável da via pública. Muito bem, mais uma das leis aprovadas neste ano de 2017 na Câmara Municipal de Jacareí, que você confere nesse interprograma, o É Lei. Vamos conhecer agora o itinerário do caminhão da coleta seletiva de lixo. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI, ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Tá joia? Você acompanhou então aí o itinerário, lembrando que reciclar o lixo também é uma questão de cidadania. Ô Milton, o João Paulo Machado, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, ele pergunta por que a malha férrea é tão pouco ampliada no país? Eu imagino que deva existir um lobby muito forte, né, com relação aos transportes rodoviários, mas essa precisa ser uma decisão de governo
porque ela requer um investimento alto, né? Ela também tem que ser diluído em longo prazo. Então, mas eu entendo que a malha ferroviária, com certeza, para o país, economicamente, ela vai apresentar um resultado excelente. Sempre de longo prazo, né? Porque se nós ainda temos esse problema de rodovias, de malha rodoviária, que apresenta gargalo, a malha ferroviária, com certeza, preço tonelada, o custo dela reduz substancialmente. Portanto, o produto nacional tem uma grande chance, então, desta forma, concorrer à altura com os outros países. Nosso custo de produção agrícola até é um pouco alto por causa disso. Então, é uma questão que nós precisamos atentar para sempre produzir o mais barato possível para que a gente possa alcançar outros mercados. Tem a questão portuária também, né? Eu já ouvi falar muito que a questão portuária, se tivesse mais portos aqui, seria mais fácil. Inclusive, eu não sei como pensar nisso, mas aproveitando os rios que cortam o país, mas o que eu ouço falar é que poderíamos aproveitar mais a questão portuária e temos poucos portos para fazer esse tráfego de produtos aqui no Brasil. O Brasil utiliza os rios para turismo e tal, né? Mas talvez usamos muito pouco para o escoamento de produtos nacionais. É claro que o Brasil é um país que tem grandes rios navegáveis e, portanto, também nessa questão política aí, essa decisão é fundamental para que a gente possa também passar a utilizar de embarcação que vá escoar o produto mais fácil até portos, né? Porque às vezes não tem um rio que chega até os portos, mas ela pode fazer uma espécie de baldeação e aí pode fazer um misto, né, de transporte com ferrovia e rodovia. Agora, é verdade que o Brasil ainda apresenta um pouco de gargalo no escoamento de produtos industrializados e agrícolas através de portos brasileiros. Precisamos criar mais portos, eventualmente modernizar esses portos que nós já temos e também, por conta da costa brasileira imensa que nós temos, criar novos locais, né, para o escoamento do produto através de construção do sistema portuário. Incrementar o sistema portuário é fundamental para a economia do Brasil. Milton, a participação, na tua concepção, a participação do Estado na economia brasileira hoje, como está acontecendo e qual é para você o ideal? Olha, eu sou da linha mais liberal e que os empresários possam produzir e ter um pouco mais de liberdade e o governo fica apenas restrito às arrecadações tributárias, né, sem interferir muito, mas e principalmente a questão da taxa de juros é fundamental. Então o governo pode atuar nessa questão, mas ele precisa ficar atento que a taxa de juros mais alta ela freia o desenvolvimento econômico. Então o governo é importante, ele precisa colocar no país a política econômica nesse sentido. Isso aí é fundamental. Mas eu sou um pouco liberalista. Eu acho que o país precisa caminhar com os próprios pés, com as normas, né, definidas pelo governo. Milton, agora mais uma pergunta de pessoa leiga e totalmente leiga no assunto. Por que os acontecimentos do nosso país, acontecimentos políticos, principalmente políticos, afetam tanto a alta do dólar ou a queda, às vezes, do dólar? É mais rara a queda, mas geralmente é a alta do dólar. Por que os acontecimentos políticos afetam tanto o dólar aqui no nosso país? O dólar, né, ela é flutuante. O que acontece? Ela diz respeito à confiança do país. O Brasil, ele importa, o Brasil exporta, mas ele é parceiro
do mundo. Então, as transações são feitas via dólar. Então, quando o país caminha por uma instabilidade interna, instabilidade política interna, o dólar tende a variar. Então, como o mercado é global, como já foi dito aqui, então ela tem uma influência significativa com relação à estabilidade do país, estabilidade até política do país. E é muito sensível isso, não é? Porque às vezes é uma denúncia contra o presidente Temer, de repente o dólar já sobe. Ano passado a gente viu isso muito claramente com todo aquele auê que aconteceu, tal, com a queda da presidente, né? E todo aquele trâmite que aconteceu, o dólar permaneceu bem alto. Depois entrou o presidente Temer, tal, parece que o dólar deu uma estabilizada em alguns momentos, desse ano começou até a cair, e agora ele já voltou a disparar de novo, não sei se tem a ver com as denúncias e tal, mas é muito sensível esse mercado, não sei, essa alta, essa baixa do dólar, né? Bem assim, a gente fica bem inseguro com relação a isso. Exato, principalmente quando se envolve altas autoridades do país. O presidente de uma nação, ele tem convênio e participações e colaboração de cooperação técnica e tudo mais com vários países. Inclusive a Operação Lava Jato também influencia muito no dólar. Exatamente, então tudo depende então de uma consequência dos crimes, né, que são praticados e que afeta a confiabilidade, ela está relacionada à confiança, né? Então ela acaba refletindo então nessas variações aí do dólar. Uma baixa do dólar a gente pode estimar então só depois das próximas eleições presidenciais, e se tudo ocorrer bem dentro de um sem oscilações assim, de tantas denúncias, de tantas, não sei, instabilidades. O câmbio é muito importante, porque quanto mais alto o câmbio em dólar, é interessante para o exportador, mas também ela é muito pernicioso para o país na questão de importação, porque nós acabamos comprometendo mais, né, as nossas reservas, né? Então, principalmente essa questão, ela acaba afetando, né, a confiança. Ô Milton, você coloca algumas questões aí, e eu também como leigo eu fico pensando, quer dizer, a gente tem a questão, o dólar alto, que traz problemas para o país, mas que beneficia muitos setores da economia. Juro alto que estrangula o cidadão ali no seu dia a dia, mas que é muito interessante para os maiores credores do país, que são os bancos. Pô, então a gente, na verdade, fica um pouco refém de uma situação econômica que beneficia alguns grupos econômicos, que, na verdade, parece não tem tanto interesse assim que esse quadro se reverta. Como é que a gente consegue, qual que é o papel do Estado, então, ou das políticas públicas, para tentar conviver com essa situação e não ser tão escravo, tão refém de alguns interesses? Quando a gente fala a nível microeconômico, né, então quando nós estamos falando então a nível a situação do povo brasileiro, por exemplo, podemos citar, por exemplo, a questão do cartão de crédito, né? Por que a taxa de juros do cartão de crédito não abaixa? A taxa de juros do cartão de crédito, ela não abaixa por causa da inadimplência, né, do povo, do tomador desse empréstimo. Agora, ela pode abaixar, mas ela é diretamente proporcional também ao quê? As pessoas que pagam apenas o mínimo. Então, tem o crédito, no cartão de crédito, ao invés da pessoa pagar a fatura inteira, o brasileiro, a maioria dos brasileiros, ele não faz o pagamento integral do cartão de crédito, ele acaba utilizando os seus limites. Então, o banco, ele acompanha, e principalmente a instituição bancária, que existe essa canalização desses recursos do povo brasileiro, do bolso do povo brasileiro, é porque ele acaba utilizando os seus limites. E enquanto há uso desse limite, o juro não vai abaixar, né? Porque o banco, o principal produto dele é o dinheiro. Então, quanto mais o povo brasileiro faz uso do limite,
mais fica mais difícil abaixar o juro que incide sobre o cartão de crédito, mesmo sabendo que o Selic está a 7%. Isso aí. Nada de parcelar, né? Nada de parcelar. O cartão de crédito tem que ser Cartão pago. de crédito, você vê por que Então, às vezes a pessoa pergunta, Milton, fala aí sobre cartão de crédito, por que nós estamos com inflação baixa, tudo, e cartão de crédito os caras estão operando, estão roubando? Não, é porque cartão de crédito e bancos têm essa liberdade. O Brasil ainda deu liberdade para os banqueiros. Banqueiros é que determinam, né, a oferta do dinheiro. E o governo também precisa do dinheiro deles, né? Só que no caso do cartão de crédito, a maioria dos brasileiros que tem hoje, faz pagamento por meios eletrônicos, ele não paga inteiro o cartão de crédito. Quanto mais o povo utiliza seu limite, mais difícil fica, né, abaixar a taxa de juros. É o que está acontecendo no Brasil. Bola de neve. Isso, bola de neve. Vai aumentando e vai aumentando. Isso também, no final das contas, acaba até terminando numa inadimplência, porque que é alta no país. Por isso que quando você acaba tentando negociar, né, com cartão de crédito via banco, o pessoal acaba até expurgando juros, né, e multas. Porque é interessante que o principal volte para o caixa do banco, né? O banco ou para o administrador do cartão de crédito. Que as pessoas, teoricamente, deveriam pagar a fatura total quando você recebe na sua casa. E não pagar então, a gente vem também de uma recente tendência, nós tivemos muita oferta de crédito muito facilitada no país, exato. Que não é acompanhada por uma educação financeira. E aí muita gente se complicou. A gente vê que o nível de inadimplência é alto no país, o endividamento, essas questões todas, e dificilmente a gente vai reverter esse quadro numa situação de economia um pouco instável, um pouco estagnada. Olha, a taxa de juros, assim, do jeito que está a 7%, por exemplo, ela, para o pequeno investidor, que somos nós, né, a maioria dos brasileiros, ele vai optar pela caderneta de poupança. É um dos melhores investimentos que tem hoje. Né? Aqueles investidores que trabalhavam com a prazo fixo, tal, tesouro direto, ele hoje está migrando para investir em ações nas empresas. Isso fortalece o capital das empresas. As empresas vão começar a produzir mais e vai gerar mão de obra. Então isso é legal. A taxa de juros, olha só a influência que causa na economia, né? A poupança passa a ser... Por isso que esse ano, por exemplo, a poupança teve um up, né, de saldo. Claro que o Brasil ele teve umas decisões políticas, né? O país, por exemplo, saque do saldo do Fundo de Garantia, agora o PIS e fim social, tal, por exemplo, o governo está liberando. Então, esse dinheiro, que são dinheiro imprevisto no dia a dia do brasileiro, ele acaba caindo para a poupança. Por isso que o saldo da poupança, a caderneta de poupança tem tido um melhor performance. Interessante. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Milton? Eu que agradeço mais uma vez. O Milton, que hoje está aqui, mas está quase sempre acompanhando a gente no Facebook, manda pergunta. É que como eu sou empresário, o que acontece? A tela do computador está ligado lá, né? Então, isso aí, a gente agradece a tua audiência, a tua participação. E eu acho interessante os temas que vocês abordam, então aí às vezes eu acabo até... opinando, né? É isso aí. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, a gente que agradece aqui a sua presença mais uma vez e obrigada pela sua participação também, você que é telespectador, você que participa com a gente através das nossas mídias sociais, manda perguntas, é isso aí. Você tem que continuar participando aqui com a gente e de repente você pode estar aqui no lugar do Milton Kudamatsu, esclarecendo algum ponto importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade aqui de Jacareí. Reveja esse programa nas reprises que são ao meio-dia e às 11 da noite. E acesse o nosso canal do YouTube em youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta também a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí. Veja também as nossas fotos lá no perfil do Instagram, procure por @Câmara de Jacareí, você encontrará o Instagram da Câmara Municipal e acompanhe todas as notícias do Poder Legislativo em jacareí.sp.leg.br. Hoje à noite temos sessão solene aqui na casa, a partir das 7 da noite, Cibele? A partir das 7 da noite, sessão solene Comércio Nota 10, em que os pequenos empresários da cidade serão homenageados aqui pelos vereadores da Câmara Municipal. E logo após a sessão solene, você fica com mais um programa
Contraplano, apresentado pelo Aleph Gonçalves. Ele vai conversar aí com o pessoal do Humanidas Trupe. Não perca, é hoje, logo após a sessão solene, homenagem ao comércio, nota 10, e depois o programa fica na nossa grade de programação ao longo da semana. O Bom Dia volta amanhã com os detalhes sobre a 40ª sessão ordinária de Câmara, além de muita música com o pessoal da Orquestra Sinfônica, o pessoal do projeto Educando pelos Caminhos da Música. Até amanhã, a gente volta e se encontra aqui na TV Câmara Jacareí.